Palmeiras! Vamos, pessoal, Rooftopers. Fala, Paulo. Fala, César. Gatso. Boa noite para vocês. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Boa noite, Rooftopers. Tudo bem aí? Como que estão aí depois desse hiato? Hiato de vitórias, né, cara? Eu vou falar para vocês. De gravação, de vitórias, de alegrias. Vamos para a próxima. Que a nossa resiliência fique posta à prova. Não é fácil, pessoal. Eu acho que não existe medalha. Quem disputa o esporte sabe que não existe medalha mais amarga do que a medalha de prata. É ou não é? A gente tá ali, papai, bate na trave, batendo na trave geral. Ou seja, uma porcaria. Medalha de gibó. Não é fácil. Então, assim, pessoal, é isso aí. O negócio é o seguinte: a gente precisa passar uma régua nessa temporada e abrir novos frutos, certo? A gente deu cadeirada, foi até cadeirada no clube, é conselheiro questionando a tia Leila, bem, questionou bem, mas tudo bem. Mas uma coisa tem que ser dita e outras coisas têm que ser ponderadas. Então vamos lá. Quero saber com vocês, pessoal, como é que é? O que foi dito lá na reunião a respeito de a Crefisa se aproveitou muito mais do que o Palmeiras da Crefisa, e que 700 milhões de investimento e não ganhamos nada. Isso é válido, não é válido? É bom tirar a tia Leila e a diretoria um pouco da zona de conforto ou não é? O que a gente tem que fazer e o que a gente tem que falar para essa diretoria abrir um pouco dos olhos, hein? Fala aí, Paulão. Fala aí, César. Dê uma letra aí pra gente. Como é que é o negócio? Como é que vai ser essa temporada? Eu vou deixar o Paulo começar primeiro, cara. Vamos começar, os caras jogam abacaxi na minha mão. Resolve! Rooftopenses de todo o Brasil, abraço a todos aí. Quem está triste hoje, não fique. Hoje a gente está no segundo capítulo da série Star Wars, entendeu? Hoje o Império contra-atacou. Mas tudo bem, a gente volta. Lembra que o ano que vem é o ano do Retorno de Jedi. Bom, Retorno de Jedi! A gente tava aqui, né? Ficamos fora porque nas nossas últimas gravações o pau comeu solto aqui, eu dei cadeirada para todo lado. A gente teve que reformar aqui o boteco. E quando a gente estava terminando de reformar aqui, a tia resolveu quebrar o boteco lá. E daí a coisa foi... Ela ouviu algumas verdades. Tá aí, ó. Cadeirada para todo lado. Sangue quente, italiano, latino. A gente não gosta de levar derrota para casa. Mas vamos lá. A gente não, né? A gente sabe o que eles deixam a gente saber. Essa é a grande verdade, né? Mas... uma coisa é muito certa, e isso a gente tem que, essa pelo menos é a minha opinião, talvez seja dos nossos ilustríssimos, a melhor bancada palmeirense do Brasil e do mundo está aqui. Rooftop Azul. Garba, abraço, parabéns para a filhota, beijão para ela. Versão, não fica nervoso, a gente sabe, os caras ganharam, o Darth Vader hoje ganhou, mas não vai levar. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que, na minha opinião, a gente perdeu o ano e nesse ponto está certo a gente tem que chegar e cobrar. Porque, sinceramente, a gente perdeu esse ano nos bastidores. Como o Massini falou, infelizmente, depois daquela praga, que aquilo lá foi praga, e quem tem praga na cabeça sabe como é que é. Depois daquele jogo do São Paulo, a coisa desandou e todo mundo sabe. Eu não vou ficar remexendo em cima disso tudo aí. Faltou um pouco mais de habilidade da nossa presidente, que olha, ela é boa presidente. Ela mais acerta do que erra, mas ela errou, ela se omitiu. E o nosso comedor de hambúrguer, que devia ter saído ali, na verdade, eles deixam o Abel. O Abel, ele é técnico,
o Abel ele dá entrevista, o Abel ele ensaia a jogada, o Abel ele vem, o Abel compra, o Abel faz tudo. Então, eu ia falar, mas hoje é assim, em sinal de respeito ao Natal, Feliz Natal a todos. Não vou falar o que eu ia falar, mas, Carminha, eu vou falar uma coisa para você. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem 111 anos, tá? Você é uma boa presidente? Sim, como eu acabei de falar, você acerta muito mais do que erra. Agora, a Crefisa e todas as empresas que a elas são ligadas, elas tiraram muito mais proveito do Palmeiras do que o Palmeiras dela. A Crefisa acaba, o Palmeiras continua, tá? Nós não precisamos de você, apesar de gostarmos muito de você. Gostaríamos muito que você tivesse a hombridade, não no sentido de como homem falando, no sentido da pessoa, Dignidade. né? Dignidade, né? Que Humildade. por isso que assim é muito bom você falar com uma bancada ilustre dessa daqui. Aqui o cara fala na hora e corrige e ajuda. Seja humilde, reconheça. A gente aplaude, nossa, aqui, essa bancada aqui sempre aplaudiu os seus acertos, mas a gente vai cobrar os seus erros. E você errou. Você errou, você se omitiu e você não tem que bater boca. Você tem que ir lá defender a Sociedade Esportiva Palmeiras e não ficar falando que o Palmeiras estava isso, que o Palmeiras estava aquilo. Não! Houve um envolvimento mútuo, todos tiveram vantagem. Agora, tia, na boa, com todo respeito, você é uma mulher linda e maravilhosa, mas a Crefisa se beneficiou muito mais do Palmeiras do que o Palmeiras da Crefisa. Assuma isso. Eu já acho que isso é talvez até um pouco indiferente na minha visão, né? Porque, não sei, estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo, né? Positivo. Acho que eu estou com um lagzinho aqui da imagem, por isso que eu estou um pouco inseguro. Então, eu acho que acaba sendo um pouco indiferente. O problema que pega aí é que a gente está vivendo uma crise de humildade, de pé no chão. Eu não digo humildade de abaixar a cabeça, eu não digo humildade de se sentir menor que os outros, eu não digo humildade de se rebaixar, né? Mas humildade de saber o seguinte, saber que nem sempre dá certo, as coisas nem sempre dão certo, e de repente a gente fica com o time manco, fica com toda a direção manca, fica com toda a estrutura organizacional manca. E não é só a humildade da Leila, né? Porque a Leila está num jogo político, na verdade, quando a gente fala política, eu sempre digo isso, político não existe, a palavra político é igual a dinheiro. Ninguém quer ser político só para mandar, só para ser o rei de Roma, Ave César, Rain Hitler, o que quer que seja, desses líderes malucos que já teve na humanidade, né? Mas o pessoal quer para levar vantagem, para ser dono do dinheiro, para ser dono dos negócios, para ser poderoso, poder fazer o que quiser, né? Andar de jatinho, andar de iate, é isso que o pessoal quer, na verdade é tudo isso. Arrumar a vida da família. Então, a questão política não é só a humildade que está faltando para ele. Ela tem planos aí, e a gente vê nitidamente na questão do apoio ao presidente Samir Chowdhury, famoso Samir Chowdhury, cara que tem serviços relevantes prestados ao futebol, e que eu acho que não jogava nem de zagueiro, nem de goleiro no Catar, lá aquele último que sobra e tem que jogar no gol, né? Não sei, posso estar falando errado, ele não tem cara de que jogava uma bola, nunca jogou uma bola na vida, acho que nunca foi técnico, nunca entendeu de futebol, e de repente vira o presidente da CBF, vira o presidente da CBF, e com esse poder todo, e com o apoio de primeira hora da Dona Leila. Então, eu acho que é o interesse dela, político e, obviamente, dinheiro, né? É um projeto dela, ser presidente da CBF, Ela se coloca como contraponto ao Flamengo, aí, qualquer um se coloca como contraponto ao Flamengo, porque
consegue ser mais arrogante do que o presidente do Flamengo consegue ser mais arrogante do que a presidente do Palmeiras. Mas aí também nós temos a questão da humildade técnica. Nosso técnico precisa também botar a sandalinha dele, né? Botar a chuteirinha da humildade, ou o tênis da humildade. Aliás, fizeram um tênis exclusivo para ele lá, horroroso. Ele usou umas vezes que a mulher dele já mandou ele tirar, porque era muito feio aquele tênis que a turma fez. Não sei se vocês lembram disso. Agora que me veio a cabeça aqui, né, de repente. Mas o Abel precisa ter humildade de que ele, olha, sinceramente, poucas vezes, algumas eu tive que concordar com essa história do professor Pardal, sabe? Porque ele deu umas inventadas, desde o ano passado, ele vem dando umas inventadas, ano retrasado, que é impressionante. Primeiro foi a dobra de laterais, né? Mais pela direita do que pela esquerda. Depois foi agora, esse ano, foi jogar sem um 5 e botar um jogador habilidoso como o Andréas para marcar a cabeça de área, né? Segunda coisa, cara, em certos momentos ele tirou Vitor Roque nos jogos contra o Corinthians. O time precisava fazer gol, ele tira o cara que mais mexia na frente. Ele demorou para fazer a dupla com o Flaco Lopes, que os dois estavam bem fazendo gol, e por que não jogar junto? Porque na cabeça do cara isso é impossível, e lá no desenho que ele tem lá no tablet dele, isso é impossível. Então, faltou humildade, falta essa humildade da Abel, dizer que ele tem que mudar a maneira de jogar, e aquilo que se fala, cara, quem que joga? Os 11 que estão melhores. A menos que você tenha um jogo muito específico, você tem que jogar os 11 melhores. Você tem que aproveitar o melhor de cada jogador, cara. Ele tirou o Alan no jogo contra o Flamengo, na final da Libertadores, era o único cara que estava produzindo e tocando um terror ali na defesa do Flamengo, era o único cara que estava fazendo alguma coisa. Ele tirou o Alan em outras situações. Então, ele precisa realmente rever essa posição. E a postura dele nas entrevistas tem que mudar, aquilo que a gente já falou aqui no vídeo anterior, né, Galossi? Ele tem que falar para nós, cara. Para nós que ele está falando, não é para os Zezinhos, o Zé Ruela da imprensa lá, para o Zacarias blogueiro, não é para o desesperado lá do Morumbi. Então, o que está me parecendo, você sabe que teve uma situação assim, um cara que era difícil também dessa maneira, e teve uma fase ganhadora, não sei se vocês lembram, o Muricy Ramalho no São Paulo. Lembra disso, como ele era insuportável nas entrevistas? Era da escola do Tele, né? Exato. Só que o Tele Santana tinha variação de jogo, né? O Muricy Ramalho montou uma defesa e ele tinha uma defesa muito sólida, que tomou poucos gols daqueles 3 anos que ele foi campeão seguido, né? E que também tinha uma jogada ensaiada muito importante. Toda vez que São Paulo tomava o gol, Rogério Ceni e Lugano levantavam o braço, partiam para cima do bandeirinha e não tinha VAR e muita coisa, eles ganharam no grito ali também. Era a jogada ensaiada da defesa de São Paulo quando tomava gol. Para quem não lembra, que o pessoal mais novo aí não conhece muito, não lembra do Tele Santana, um grande treinador, treinou o Palmeiras no final da década de 70, lá com o Jorge Mendonça ainda, um timaço, inclusive com a forma como ele treinou o Palmeiras, ele foi chamado para a seleção. Ele acabou ficando marcado justamente pela seleção de 82, que foi um dos melhores times que eu lembro de ter visto na vida, junto com o Palmeiras de 94, alguns outros, lógico, vários outros times, mas ficou marcado justamente por não ter vencido, lógico, ter vencido com o São Paulo, foi campeão mundial com o São Paulo e tudo mais, mas ele conseguiu refazer a carreira depois de ter ficado muito marcado pelaquela derrota de 82. Mas só fazendo um gancho aí, César, que você falou nessa questão da tia Leida da CBF, nós não podemos ser reféns de uma plataforma política, ou de um projeto político, né? Se ela quiser ser presidente da CBF ou qualquer coisa, é problema dela. A gente não tem nada a ver com isso, a gente não pode ficar refém disso. Eu volto a repetir. Tudo bem, Paulo, você fala a respeito daquele jogo com o São Paulo, eu concordo. Acontece o seguinte, tem algumas pragas que voltam para aquele que fez a praga, eles já estão começando a sofrer, então, você entende, né? Porque o negócio está ficando bonito ali no Morumbi, é uma coisa show de bola. Então, assim, é lógico, né? A gente tem que. Aquele jogo contra o Flamengo, onde a presidente não foi,
e declarar, não vou porque eu vou ser hostilizada. Time de futebol, eu já conheci pessoas diretoras de time de futebol. Cara, administrar futebol é complicadíssimo. É uma fogueira de vaidades, é um conjunto de interesses que você tem que ter uma habilidade tremenda para você conseguir conquistar a confiança de todo o time e o time vestir a camisa mesmo. É complicado. E para você perder, isso é rápido. Tia Leila, vai a dica. Nunca exponha os jogadores, nem a comissão técnica da forma como você fez. Falar que não sou eu que chuto pro gol, não tem essa. É você que assina no final, no presidente que assina no final. Então a responsabilidade sempre vai de quem está lá em cima. Não tem essa. Então, às vezes, pode até passar despercebido, mas uma presença ou outra em momentos fundamentais foi o que pode ter faltado justamente isso no time, no vestiário, tanto na forma de questionar o Abel, que talvez o Abel cheguei num ponto ali que é difícil até ser questionado. Então você se torna um grande dono da sua verdade, e aí fica nessa de cometer erros, né, que de repente você poderia ter questionado um pouco melhor se tivesse um grupo que chegasse e conversasse melhor. Então acho que a nossa diretoria, a nossa presidência tem que ser cobrada mesmo. Não é só da contratação de jogador, porque contratação de jogador é uma arte complicadíssima também. A gente sabe pela história do Palmeiras, de cada 10 jogadores que você contrata, 3, 4 vingam. O resto é bucha, filho. Então, assim, se a gente estiver melhorando essa média aí com um departamento de avaliação, cacete A4, ótimo. A gente sempre vai trazer um jogador ou outro que vai ter problema com a mulher, que não se adaptou com o país, que gosta de dançar tango e não chachado. E o outro também, que é os micabelos. Tudo bem, vai ter zagueiros e atacantes que não vão se adaptar. Só que a gente tem que ter a melhor contratação possível. E como o Paulo mencionou, se você tem um time que tem bilhões de investimento acima de qualquer um, você vai poder errar mais. Então, pessoal, a gente tem que ter. Não adianta, muito válido que o conselheiro chegue e questione a tia Leila. Mas não adianta a gente achar que 700 milhões foram investidos para 2025. Foram investidos para... Todo time está com o contrato para longo. Então, para as próximas temporadas. E, tia Leila, não adianta você querer desbancar um argumento contra você falando para outra pessoa quem você é. Isso não interessa. Se chegar um mendigo para mim e falar uma verdade na minha cara, eu vou falar quem é você porque você é um mendigo? Não, o cara tá falando uma verdade, não importa, não tô falando que ninguém é mendigo, você entende? Então, se você tenta descreditar a pessoa, é porque você não tem argumento. Você tem argumento, você fala de investimento. Como é que é, César? Isso chama argumento ad hominem, no caso ad mulherem, talvez, né? Ad hominem. Cultura é outra coisa, erudição é outra coisa, né, pessoal? Exato. Top, isso aqui é uma beleza, mas só complementando, acho que a gente não precisa mais se alongar muito nesse assunto. Para quem não sabe, 700 milhões é a folha de pagamento do Flamengo anual, tá? Então, se você acha que o Palmeiras gastou muito, olha os caras lá, quanto eles faturam. Eles podem e conseguem errar mais porque eles têm mais bala. Clube também é banco, viu, Versão? Segundo. Paulo, o pessoal deve estar curioso. É muito importante para complementar em cima do que ele falou. O presidente do clube é o primeiro. Você é o primeiro que põe a cara. Então, aliás, não precisa o Abel falar todos somos um. O todos somos um começa com você, tia Leila. Tá? Lógico. Começa com você. Eu acho que a gente pode resumir essa cadeirada aqui dando uma cadeirada bem dada em quem merece levar a cadeirada. Ou seja, a tia Leila e o Abel. Menos. Baixa a bola. Menos. Baixa a bola e mostra serviço. Os dois. Muita conversa. O Abel fica lá. Isso é engraçado, porque quando perde,
Ele vai lá, dá 2 patadas e vai embora. Daí, quando ganha, ele quer dissertar sobre a filosofia da vida. Monty Python. Quem gosta de cinema e assiste Monty Python sabe do que eu estou falando, né? Não, melhor assim, é melhor assim. É melhor assim, ele fala assim, eu não vou falar sobre isso. E aí fica 5 minutos falando sobre o negócio. Por que ele não vai falar sobre o assunto? Porra! E a Leila precisa falar, sabe, eu não sou presidente do Palmeiras, sabe? Se a CBF não quer melhorar o futebol brasileiro, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Cara, meu... Deixa eu falar. Brincadeira, é sério. Mas